Olá, meu nome é Yuri Ricardo, faço parte da área de apoio à juventude da Regional Nordeste, da AMBH, e fui convidado pelo Grupo Promover para dar um breve estudo sobre Allan Kardec e o início, a codificação da doutrina espírita. Para iniciar os estudos, eu optei por separar o tema em 3 partes, onde nós vamos explorar a figura pedagógica de Allan Kardec, a figura filosófica e científica, e, por fim, a figura da codificação da doutrina espírita. Para isso, eu gostaria de iniciar com a questão 622. Entendi. Para isso, eu gostaria de iniciar com a questão 622 do Livro dos Espíritos, que lê-se: Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? E como resposta, indubitavelmente, em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores e que encarnaram com o fim de fazer progredir a humanidade. Eu optei por iniciar com essa questão para nós já começarmos a entender porquê da figura de Allan Kardec, ou do professor, cientista e pesquisador Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ao longo do vídeo, várias vezes eu vou me referir como professor Rivail ou Rivail, por também abordar esse aspecto científico e pedagógico dele. E outra questão logo em seguida, para nos auxiliar a toda a condução deste estudo, que é a questão 628, que fala assim: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Lembrando que as questões do Livro dos Espíritos, elas foram feitas diversas vezes, como um método científico, em diversas reuniões mediúnicas das sociedades espíritas, não só de Paris ou da França, mas também em outras reuniões mediúnicas que aconteciam na Europa. Então, ao chegar nesta questão em si, é interessante a gente já observar toda uma metodologia científica para confirmar ou para ter maior veracidade na resposta. E a resposta foi: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário, fica deslumbrado. Isso traz o caráter de revelação da doutrina espírita, sendo o caráter de revelação para o mundo, a gente pode dizer assim, de um cristianismo. A primeira com Moisés, a segunda com Jesus. E o Espiritismo, ele busca revogar esse lugar da terceira revelação, ou do Consolador Prometido. Então, entender como que todos esses aspectos são importantes, é a gente entender também por que a doutrina espírita ela vai surgir na França no século XIX. Então, já para iniciar, depois dessa introdução, vamos falar quem foi Allan Kardec e por que a doutrina ela é codificada por esse homem, por esse espírito, e qual o impacto dele em todos os livros, as 5 obras do Pentateuco e a codificação da doutrina. Allan Kardec, como eu já disse anteriormente, esse nome, na verdade, é um pseudônimo. O nome do professor é Hippolyte Léon Denisard Rivail, que ele vai nascer na França no século XIX, em 1804. Entender o contexto histórico de onde ele nasce e quais as influências desse lugar são aplicadas a ele, é a gente entender também como que isso impacta na escrita do Pentateuco. Porque é muito importante a gente lembrar também que Allan Kardec, o Pentateuco, ele não é uma obra psicografada. Ele não é uma obra que vem diretamente de uma origem divina, a gente pode dizer assim. Ele é um trabalho de pesquisa. E é um trabalho de pesquisa que auxilia e forma as bases do Espiritismo: ciência, filosofia e religião. No século XIX, na França, quem era o imperador era Napoleão,
nesse período, em 1804, e a França era marcada por diversos conflitos. E além desses diversos conflitos, ela também trazia para si um lugar das ciências, um lugar onde o pensamento positivista e o pensamento dos ideários da Revolução Francesa, iniciado em 1789, estão extremamente fortes, com o ideal da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Tudo isso vai impactar na formação de Kardec. Então, para iniciar, em um dos aspectos selecionados, que é o aspecto educador. A formação de Allan Kardec vai se dar em Verdun, na Suíça, no Instituto Pestalozzi. E é extremamente importante nós entendermos essa relação de Kardec com a educação e de Kardec e sua proximidade em pensamento com Pestalozzi. Pestalozzi ele é marcado por um método muito específico que hoje, no século XXI, é tido quase como um método orgânico, de tão naturalizado que ficou. Mas entender que esse método, no século XIX, onde tinham outras concepções de seres humanos, outras concepções de conhecimento e de aprendizado, é a gente entender como que essas ideias circulavam e principalmente o impacto que ela vai ter nas diversas formações, inclusive nas diversas formações. O método de Pestalozzi, ele deveria partir do conhecimento, O método de Pestalozzi, ele priorizava partir do conhecido para o novo, do concreto para o abstrato, dando ênfase na ação e na percepção dos objetos, mais do que nas palavras. O que importava não era tanto o conteúdo, mas o desenvolvimento das habilidades dos valores. Segundo ele, o amor deflagra o processo de autoeducação. Então, Pestalozzi ele traz uma ideia extremamente importante, que é, antes de se entender coisas abstratas, é necessário entender aquilo que é palpável, aquilo que é sensorial aos sentidos humanos. A partir disso, é possível a abstração. E, além disso, ele traz para dentro da filosofia, de um conhecimento, a ideia de amor. Ele começa a associar, em seu Instituto em Verdun, uma proposta de uma educação não tão punitiva, mas de uma educação que busca compreender e incorporar o sujeito, nos seus mais diversos aspectos. E Pestalozzi, por sua vez, ele é um dos pensadores que seguia a linha de Rousseau, que priorizava que o homem nasce bom e que a sociedade que o corrompe, são os sistemas sociais que corrompem, mas em sua essência o homem é bom. E trazer essa concepção de uma bondade pura e, além disso, de uma bondade que antecede a encarnação, não com essas palavras, mas trazendo para o nosso âmbito do espiritismo, é trazer a ideia de um espírito, ou do princípio inteligente, onde ele é simples e ignorante. No Instituto em Verdun, Pestalozzi ele tinha uma técnica, pois, de novo, lembrando que esses métodos eles eram inovadores para o seu tempo, Pestalozzi ele incorporava diversas filosofias e diversas crenças religiosas dentro do mesmo instituto. Essas crenças religiosas, por vezes, criavam conflitos internos dentre os educadores. Não só elas, mas também nas formas, por exemplo, de adquirir recursos financeiros para o próprio instituto. Devido aos diversos conflitos, em um momento específico, Pestalozzi passa por dificuldades de educadores. E como que ele busca sanar isso? Através de um método de ensino mútuo, onde os mais velhos que já adquiriram aquele aprendizado vão passar ele para os mais novos. E o Rivaio, ou Allan Kardec,
ele vai se destacar nesse período. Porque através dos conhecimentos que ele já adquiriu por ser mais velho, ensinando para os mais novos, ele desperta-se para a educação, por seus interesses para a educação, e além disso, ele se destaca para os olhos de Pestalozzi, onde passa a ter nele também um discípulo. Em 1826, ele já havia saído do Instituto de Pestalozzi, que ele sai, aí a bibliografia vai variar bastante, mas entre 1823 e 1825, mas é um consenso que em 1826 ele já saiu, pois é quando ele funda a instituição Rivail, que... Eu saí do negócio. É quando ele funda a instituição Rivail, que ele procura combinar as atividades escolares com o preparo e a realização no mundo social. Por que isso já vem trazendo um aspecto mais amplo? Pois no Instituto em Verdun era um instituto de internato, onde os jovens ficavam em uma casa e dali eles ficavam 24 horas do seu dia, até terminar a sua formação. Nesse novo aspecto, Kardec ele traz uma noção de que é necessário o aprendizado para viver no mundo. Ele associa ambos. E essa associação, vários desses resquícios, nós podemos observar nas obras da codificação. Então, esses diversos aspectos que eu estou trazendo são aspectos que nós conseguimos não só observar, mas averiguar nas obras da codificação em francês mesmo. Que são a ideia de que a doutrina espírita não é uma doutrina apenas de estudo, mas uma doutrina que ela busca a preparação e a formação para a vivência no mundo. Então ele associa esses diversos aspectos e as respostas encontradas com os espíritos na prática diária, no mundo. Com isso ele forma princípios enquanto educador. São diversos princípios, mas eu elenquei 3 que eu acredito que são mais observáveis e principalmente se encaixam dentro da nossa proposta e da nossa temática. O primeiro é o cultivo do espírito natural de observação do educando, chamando-lhe atenção para os objetos que o rodeiam. O segundo é o cultivo da inteligência, seguindo a marcha que possibilita o aluno a descobrir as regras por si próprio. E terceiro e por fim, evitar todas as atitudes mecânicas, possibilitando que o aluno compreenda a razão e o foco em tudo que ele faz. Todos esses princípios são observáveis na hora que ele propõe que é necessário o estudo da doutrina em coletivo, mas também é necessário o estudo individual, onde você, enquanto encarnado, está procurando compreender a si mesmo e compreender o mundo, compreender as regras do mundo. A necessidade de amar ao próximo, ele traz junto disso diversos preceitos do cristianismo, sem dúvida alguma. Nós não podemos negar isso. Mas isso é entender como que a proposta da doutrina é uma proposta de formação dos seres durante a sua vida. O segundo aspecto que eu gostaria de tratar é o aspecto científico, pois tratando de uma revelação e da metodologia utilizada, é importante nós entendermos de onde Allan Kardec, ou o professor Rivail, ele aprendeu essa metodologia. Porque essa metodologia ele não aplicou somente no instante em que ele fica sabendo das reuniões nos salões das mesas girantes. É a metodologia que ele já havia aprendido no Instituto Verdun e que ele aprendeu e praticou em diversas das associações científicas que ele participou. Dentre os diversos prêmios e diversos trabalhos reconhecidos em áreas diferentes. Então, entender isso também é entender o porquê que a doutrina surge nesse período,
por que que ela se consolida assim, que em poucos anos depois que ela surge? Porque ela vai se consolidar em uma base científica que naquele período estava extremamente em voga. Era extremamente aceita, divulgada e respaldada. Então, esse é o aspecto científico. Em 1825, os contatos do professor Rivaio se davam principalmente no magnetismo animal, no mesmerismo, e é onde ele vai ter uma primeira aproximação de um campo mais místico. E, junto disso, estuda o sonambulismo. Kardec, ou Rivaio, ele foi membro de diversas associações científicas e de associações linguísticas, onde ele estudou astronomia, química, física, idioma francês ou língua francesa, e formou trabalhos que auxiliaram na construção do vocabulário francês. E não só do vocabulário, mas como também no ensino na França. Dentre essas várias associações que ele vai participar, eu destaco um estudo específico, que é qual o sistema de estudo mais qual o sistema de estudo mais de harmonia com a necessidade da época, que era a Academia Real de Arras. Nesse estudo, ele vai propor um novo sistema de ensino na França. Ele ministrou aulas em sua casa em 1835 e 1840 sobre as temáticas aqui já citadas. E eu gostaria de citar um trecho que eu acredito que vai trazer ainda mais à tona e deixar mais evidente a questão científica e o rigor científico com que ele tratava a temática. Aquele que houver estudado as ciências rirá então da credulidade supersticiosa dos ignorantes. Não mais crerá em espectros e fantasmas. Não mais aceitará fogos fátuos por espíritos. Está em Jean Fortier, Allan Kardec, O Nascimento do Espiritismo. É uma obra de Paris de 1971. Aqui ele está falando de Kardec nesse aspecto em 1835. Lembrando que a doutrina ela vai começar, os primeiros contatos iniciais de Kardec vai iniciar nos anos 50. Então, é muito importante também nós vermos essa diferença de quem era o professor Rivaio em sua juventude, em sua maturidade, e quem é esse professor Rivaio quando ele vai se tornar, então, ou quando ele vai utilizar o nome de Allan Kardec, que são aspectos da vida diferentes. Então, existe toda uma formação desse espírito enquanto encarnado para que, no momento, ele esteja apto e com as ferramentas necessárias para desenvolver o trabalho da codificação. Então, a gente entender todas essas facetas é entender a importância da doutrina e como que todas essas facetas vão impactar na codificação dela. Em 1850 é quando ele começa a se dedicar aos estudos dessa nova área e quando ele vai ter o contato com as mesas girantes, que era com as mesas girantes, que era utilizado nos bailes e na alta sociedade, não só francesa, mas inglesa, norte-americana, como um momento de lazer, uma descontração, onde as pessoas colocavam as mãos sobre a mesa, todas sentadas, e aquela mesa levantava e fazia movimentos sem ritmo e sem nenhum objetivo específico. E, por fim, eu vou trazer o aspecto do codificador. Com isso, eu gostaria de ler 2 trechos, na verdade, que nós podemos encontrar na Gênese, no capítulo 1, que é o caráter da revelação, no item 14. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas.
Ele os observa, compara, analisa e remonta dos efeitos às causas, chega às leis que os regem. Depois, deduz-lhe as consequências e busca as aplicações úteis. Não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida. Assim, não apresentou como hipóteses a existência e invenção dos espíritos. Nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina concluiu pela existência dos espíritos. Quando essa existência ressaltou o evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não um produto da imaginação. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobretudo no método experimental. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que é também às coisas metafísicas. Eu optei por iniciar essa terceira parte do codificador com esse trecho específico, que esse trecho nos mostra, ou deixa extremamente explícito, o caráter do Espiritismo. Não é uma ideia pré-concebida, não é uma ciência onde os fatos vieram confirmar uma teoria, e é uma teoria que se construiu a partir da observação e dos testes. Entender isso é nós entendermos como que o aspecto pedagógico que já foi apresentado, o aspecto científico, traz respaldo para esse aspecto da codificação, que formam os pilares da doutrina. Como já foi mencionado, o Allan Kardec ele passa a participar das reuniões das mesas girantes. Aqueles fatos realçam aos olhos dele. Logo de cara ele fica incrédulo, mas depois ele fala que deve haver um motivo, ou melhor, uma inteligência por trás daqueles movimentos. Pois até então inicia com as mesas girantes, mas depois, segundo o que acontecia nos salões, as mesas, os copos davam respostas de perguntas que eram feitas. E ele fala, se há uma causa inteligente, se há uma resposta inteligente, há uma inteligência por trás. Se a mesa não pensa, se a mesa não anda, então tem alguém que pensa, que age e que anda e que se movimenta por trás daquilo que está acontecendo. E aí ele vai se dedicar aos estudos da doutrina. Ou melhor, aí que ele vai começar a formação da doutrina em si. Para finalizar, nós já estamos chegando ao final do nosso tempo, eu gostaria de trazer um último tópico, que é o item 50, ainda do livro A Gênese, no capítulo 1, Caráter da Revelação, que lê-se assim. A terceira revelação, vinda numa época de emancipação e madureza intelectual, em que a inteligência já desenvolvida não se resigna a representar papel passivo, em que o homem nada aceita às cegas, mas quer ver aonde o conduzem, quer saber o porquê e como de cada coisa. Tinha ela que ser ao mesmo tempo o produto de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. Os espíritos não ensinam senão justamente o que é mister para guiá-lo no caminho da verdade, mas abstém-se de revelar que o homem pode descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo ao cadinho da razão, deixando mesmo muitas vezes que adquira experiência à sua custa. Fornece-lhe o princípio, os materiais. Cabe-lhe a ele aproveitá-los e pô-los em obra. Por fim, aqui eu optei por uma abordagem muito mais científica e atrelada à história, mas trazer o aspecto científico da codificação também é trazer o aspecto que é possível
observar e a testar esses efeitos em diversas regiões do globo. Na codificação, Kardec traz que os eventos que estavam acontecendo na França naquele momento não eram novos. Não eram eventos que tinham iniciado ali. Eram eventos de contatos com espíritos, mas que já se davam desde a antiguidade. As mesas girantes, como outros, eles são averiguados em outros lugares também. Por exemplo, no norte dos Estados Unidos com as irmãs Fox, talvez o caso mais conhecido. Para a formação tanto do Livro dos Espíritos, quanto do Livro dos Médiuns, do Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da Gênese, dos números da Revista Espírita, Kardec utilizou-se de métodos científicos e ele utilizou-se principalmente da averiguação dos fatos. Como eu já mencionei anteriormente, fazendo uma breve passagem sobre a metodologia utilizada na construção do Livro dos Espíritos, que em sua primeira edição apresentou apenas cerca de 500 perguntas e respostas, e na segunda o número já aumenta consideravelmente para o número que nós encontramos hoje, Kardec utilizou-se de diversas reuniões com médiuns diferentes, fazendo diversas vezes a mesma pergunta. Nas revistas espíritas é possível nós observarmos a troca de correspondências de Kardec com outras associações espíritas que surgiram por toda a Europa, na América do Norte e no Brasil, onde os médiuns e os representantes dessas associações escreviam a Kardec falando de coisas que haviam acontecido durante as suas reuniões. E Kardec, por vezes, respondia, por vezes, ele encaminhava essa carta para outros médiuns, para outras associações, e buscava assimilar aqueles fatos. O Espírito da Verdade, ele se dá com esse nome também, porque entendemos que não foi somente um espírito que trouxe a codificação inteira, mas que é uma pleite de espíritos muito maior e que, por vezes, também haviam espíritos que não estavam alinhados ao trabalho, mas que, através de toda essa metodologia de averiguação, é que chegou nesse resultado, onde nós encontramos hoje dessa doutrina que faz mais de 150 anos de existência. Por fim, eu gostaria de citar a bibliografia utilizada para que, como eu mencionei aqui, como Kardec trouxe, qualquer um que esteja assistindo esse estudo em qualquer momento, ele possa averiguar as informações, ele possa ir atrás e construir a sua própria narrativa. Que as palavras que eu trouxe aqui, que eu espero de verdade que vocês não fiquem apenas com elas, mas que busquem a bibliografia e que lá tirem as suas próprias conclusões, como um dos objetivos da doutrina espírita. A formação do espírito, do ser autônoma. Com amor, mas autônomo. Eu utilizei a introdução do Livro dos Espíritos, o capítulo 1 do livro A Gênese, o caráter da revelação. Utilizei o Consolador. Utilizei Obras Póstumas, na segunda parte. O livro A Caminho da Luz, capítulo 22 e 23, que vai falar sobre como se dava o clima na Europa pré a codificação e durante. A bibliografia de Allan Kardec, feita pela FEB. O Livro dos Espíritos, questão 622 e 628. É isso. Agradeço imensamente a oportunidade do grupo promover e espero que o estudo seja proveitoso para cada um de vocês. Obrigado e até a próxima.